Oi, tudo bem com você? Eu sou o Cris e hoje eu vou te mostrar a como usar a estrutura de repetição for na linguagem de programação Java. Para você usar a estrutura de repetição for, primeiramente você precisa aprender a escrever essa estrutura de repetição corretamente. E como que você faz isso? Você escreve a palavra reservada for, aí você vai ver que ele vai mudar de cor, porque essa é uma palavra reservada da linguagem Java. Depois você abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui dentro você precisa ter pelo menos 2 pontos e vírgulas. Pronto. Por incrível que pareça, essa já é uma estrutura de repetição for escrita corretamente. A linguagem Java já entende isso como um código válido. Aqui entre chaves dessa estrutura, eu coloco os comandos que serão executados enquanto essa estrutura de repetição estiver sendo executada. Então, só por questão de exemplo, eu vou colocar aqui um comando bem simples, que é o system.out.println, e vou simplesmente colocar aqui testando, porque eu estou testando ela. E aí é assim, do jeito que está aqui esse for, ele vai ficar executando para sempre. Ele vai ficar se repetindo de forma contínua, infinitamente, e a única maneira de você parar esse loop é você encerrando o programa. Eu vou mostrar para você. Olha só, agora eu vou clicar em Run, e olha só o que acontece. Ele fica executando sem parar, porque do jeito que esse for está aqui, não tem nenhuma condição que faça com que em algum momento essa estrutura for pare de rodar. Então a única maneira de parar esse programa é forçando essa parada, por exemplo, clicando nesse quadradinho vermelho aqui. Pronto, agora sim parou o programa. Agora vamos ser realistas, agora eu vou mostrar para você o jeito que as pessoas usam o comando for na vida real. Na verdade, uma das formas que as pessoas usam o comando for na vida real. Porque normalmente você não vai usar esse tipo de estrutura aqui. Por mais que isso aqui seja uma estrutura válida, você quase nunca vai querer criar um loop infinito. Agora vamos entender por partes como que essa estrutura for é composta. Aqui nessa parte aqui fica a nossa inicialização. Aqui a gente vai criar uma variável e a partir dessa variável é que vai ser iniciado o nosso loop for. Aqui nessa segunda parte fica uma condição de encerramento. Então aqui basicamente a gente define o início do nosso loop for e aqui a gente define o fim desse loop. É alguma condição que vai definir o fim desse loop. E aqui nessa terceira parte a gente define o incremento. O incremento basicamente ele vai incrementar ou decrementar o valor da nossa variável que foi inicializada aqui nessa primeira parte. Como você pode ver, está aparecendo esses erros aqui, essas linhas vermelhas embaixo, porque nem isso é um comando de verdade, nem isso e nem isso. Isso aqui simplesmente eu fiz para te ajudar a entender melhor a composição dessa estrutura de repetição for. Beleza, vamos adicionar valores reais para esse for loop. Aqui eu coloco uma variável do tipo inteiro, int, eu vou chamar ela de i e vou dizer que ela é igual a 1. Aqui na parte do encerramento desse nosso loop, eu vou colocar i menor que 5. E aqui na parte do incremento é onde a gente vai incrementar o valor da nossa variável i. Então eu coloco i mais mais. Essa aqui é a nossa variável de controle. É ela que vai iniciar o nosso for loop. E na segunda parte a gente testa ela. E na terceira parte a gente incrementa ela. A primeira parte é só executada uma vez, que é assim que o nosso for loop inicia. Assim que ele inicia, ele executa essa linha de código e inicializa essa variável. Aí, a cada repetição do nosso for loop, vai ser feito esse teste lógico aqui. Todo teste lógico, toda expressão lógica, como essa que você está vendo aqui, retorna um valor do tipo boolean, ou true ou false. Só existem esses dois valores boolean aqui na linguagem de programação Java, ou true ou false. E esse for loop vai durar enquanto esse retorno dessa expressão for true. A partir do momento que esse retorno for false, o loop vai ser encerrado. Agora eu preciso que você entenda como que funciona essa lógica do true e do false aqui em Java. Então para isso eu vou comentar essa parte só por enquanto, e aqui eu vou usar o comando system.out.println para me auxiliar nessa tarefa. Vamos lá. Com o comando system.out.println eu consigo mostrar valores na tela. Eu posso tanto mostrar o valor 5, se eu executar você vê que vai mostrar o valor 5, olha só. Eu posso mostrar aqui uma string aqui dentro, vou executar. Ou seja, com esse comando system.out.println eu consigo mostrar valores na tela. E eu também consigo mostrar diretamente o valor do tipo booleano, true, mostrou, e o false.
O true e o false, como eu já falei, são os únicos valores que existem do tipo boolean aqui em Java. E outra forma de a gente retornar um valor do tipo boolean é através de uma expressão lógica. Por exemplo, 5 maior do que 8. E como que o Java determina se uma coisa é true ou false? Ele faz isso simplesmente levando como critério o fato de uma coisa ser verdade ou mentira. Agora eu te pergunto, 5 é maior do que 8? Não, 5 não é maior que 8. Na verdade, 5 é menor que 8. Então, se 5 não é maior que 8, e nessa expressão está dizendo que 5 maior que 8, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é uma mentira. Portanto, o valor do tipo boolean que vai ser retornado nessa expressão é false. Eu vou executar. Olha só, false. Agora, se eu dizer 10 maior que 8, 10 é maior que 8, realmente. Então, isso é uma verdade. Por isso, ser uma verdade, aqui vai ser retornado true. Eu vou executar. E olha só, retornou true. Beleza, agora que você entendeu como que o tipo boolean funciona, eu vou descomentar esse bloco de código aqui. Aqui na terceira parte, a gente tem i++. O que esse i++ quer dizer? Quer dizer que vai ser somado mais 1. Então, independente do valor que tenha dentro da nossa variável i, vai ser somado mais 1. Agora aqui eu vou colocar um 6 só para ele contar até 5. Do jeito que está aqui, com a variável i inicializando com o valor de 1, se eu quiser que ele conte até 5, eu preciso colocar 1 a mais em relação à quantidade que eu quero que ele conte. Então, se eu quero que ele conte até 5, eu coloco 1 a mais aqui, aí fica 6. Vou executar. E olha só, ele mostrou o comando testando 5 vezes. Agora, vamos prestar atenção no que acontece com a variável i. Essa variável i, que foi inicializada, foi declarada e inicializada aqui dentro desse escopo do nosso loop for, ela pode ser usada entre as chaves do comando for também. Eu vou mostrar para você isso agora. Eu vou simplesmente aqui, colocar a própria variável i. Observe que ela ficou sublinhada em todos os lugares aqui, Isso indica que essa variável i que eu coloquei aqui é essa mesma que eu inicializei e antes declarei aqui nessa parte desse loop for. Agora eu vou executar e você vai ver que aqui ele contou até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E como você pode ver, no começo a variável estava com valor de 1, porque foi assim mesmo que aconteceu. Olha só, eu declarei ela, inicializei com valor de 1. Só que depois foi incrementado mais 1 aqui, através desses dois símbolos mais, que sempre incrementam de 1 em 1 na variável. Então a cada repetição desse comando for é incrementado 1. Então na primeira repetição tinha 1, né? Só que depois foi incrementado mais 1. Depois mais 1 de novo, aí virou 3. Mais 1 de novo, virou 4. E mais 1 de novo virou 5. Agora eu vou usar o for loop para percorrer um array. Isso é bem comum aqui na linguagem Java e em várias outras linguagens você usar o for para percorrer arrays ou listas. Olha só, acabei de criar aqui um array chamado de nomes e esse array é do tipo string. Esse array possui 3 valores. Se você quer saber mais sobre arrays, eu recomendo que você veja um vídeo que está aqui na descrição que fala exclusivamente sobre arrays. Arrays, basicamente, de forma bem resumida, são variáveis que podem armazenar diversos valores, diferente de uma variável comum que pode armazenar só um valor. Essa variável aqui, array, que é do tipo array, armazenou 3 valores do tipo string. Se eu quiser acessar esse primeiro valor, eu preciso indicar o índice 0, porque o primeiro elemento está no endereço 0 ou o índice 0. O segundo elemento está no índice 1 e o terceiro elemento está no índice 2. Agora eu posso usar o for loop para percorrer todos os elementos desse array e mostrá-los no console. Para isso, eu substituo essa expressão e coloco, em vez disso, i menor que o nome do array, ponto length. Esse length diz respeito ao tamanho do array. E o que é o tamanho de um array? O tamanho de um array, na verdade, é quantos elementos esse array possui. No caso, esse array possui 3 elementos. Então, o tamanho dele é igual a 3. Aqui eu mudo e coloco o 0, porque todo array tem o seu primeiro elemento no índice 0. Então, por isso, aqui precisa começar com 0. Agora, a próxima coisa que eu preciso fazer é substituir esse valor que está aqui pelo nome do array, que é nomes, abre e fecha colchetes, e aqui dentro eu coloco a nossa variável de controle, que é a variável i. E agora eu vou executar. Olha só, ele mostrou todos os elementos
do array. Isso acontece porque inicialmente a nossa variável i começa com 0 e a nossa string João está na posição 0. Então aqui, na verdade, na primeira repetição, é a mesma coisa de eu ter colocado um 0 aqui. E aí vai ser adicionado mais 1, o valor de i vai virar 1. Então na segunda vez é a mesma coisa de eu ter colocado aqui um 1 aqui, acessando o índice 1. Isso até chegar no valor 2. E a Carla está no índice 2. Então por isso que eu fui capaz de mostrar todos esses valores desse array. Existe um outro for loop bem interessante de você conhecer e aprender a usar, que é um for loop, digamos assim, mais fácil de entender e mais fácil de ler. Para usar esse outro for loop, que é um for loop, digamos assim, mais melhorado, eu apago tudo isso aqui, posso apagar tudo isso aqui. Aqui eu preciso definir uma variável que é do mesmo tipo do array que eu quero percorrer. Então, nesse caso vai ser string. E aqui eu coloco somente nome. Aqui eu coloco 2 pontos. E aqui eu coloco o nome do array que eu quero percorrer. Aqui agora eu posso eliminar isso aqui e colocar simplesmente nome aqui. E agora como que esse outro for funciona? E olha só, você já deve ter percebido que é bem mais fácil de ler esse for loop, né? Eu recomendo que sempre que você puder usar esse, você usar esse mesmo, porque esse é mais fácil de você ler e entender o seu código. Aquele outro for que eu mostrei no início é mais quando não tiver jeito mesmo, mas eu ainda assim mostrei no começo, porque você vai ver muito esse primeiro for que eu mostrei. E ainda assim ele é muito útil, por mais que seja mais difícil de você visualizar. Agora vamos entender a composição desse segundo for. Primeiramente, você define aqui uma variável do mesmo tipo do array que você quer percorrer. No nosso caso, o nosso array é do tipo string, não é mesmo? Então por isso que aqui eu precisei definir uma variável do tipo string. Aqui eu coloco 2 pontos e aqui eu coloco o meu array. Esse aqui não é um nome qualquer, tá bom? Esse aqui é o nome do meu array. Pode ver que quando eu sublinhei aqui, ó, quando eu marquei aqui, ele já sublinhou lá, porque o Eclipse entende que essas duas são a mesma variável. Esses dois aqui são o mesmo array. Mas isso aqui não. Isso aqui eu poderia colocar o nome que eu quisesse, que ele não ia dar erro. E claro, ele deu um errinho aqui, mas não foi por causa do nome, tá? Aqui eu posso colocar o nome que eu quiser. Para assumir esse erro, é só colocar a mesma coisa que está lá. O recomendado é você colocar um nome que faça sentido aqui. Como é um array de nomes, então faz sentido colocar nome aqui. E por que eu coloquei nome no plural aqui? Porque basicamente ele vai percorrer cada elemento desse array, vai pegar o valor desse determinado elemento e vai jogar aqui dentro. E aí você pode usar esse valor desse elemento aqui embaixo. Depois que ele fizer isso com o primeiro elemento, ele vai para o próximo elemento, vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o valor desse, que nesse caso é o segundo elemento, vai jogar aqui dentro da variável nome e vai usar aqui embaixo. E assim até ele varrer todos os elementos desse array. Eu vou executar agora. E como você pode ver, ele fez exatamente a mesma coisa que tinha acontecido antes no outro for loop. E o legal é que com esses for loops, tanto esse primeiro for loop que eu mostrei, quanto esse segundo que eu estou mostrando agora, você pode fazer várias operações. Você pode usar a sua criatividade do jeito que você quiser aí. Eu posso, por exemplo, colocar aqui ponto to uppercase. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores desse array, que são do tipo string, e vai colocar maiúsculo, todas as letras maiúsculo. Vou executar. E olha só, colocou todas as letras maiúsculo. O for loop é muito usado em listas, tá bom? Tanto em arrays quanto em array lists, o for loop é muito usado. E é muito importante você conhecer essa estrutura de repetição. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E falou, até a próxima. Tamo junto.